A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Do custeio da uva no sul ao manejo do gado verde no norte. Soluções do Sicoob para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Sicoob, faça parte. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Carlos Henrique hoje. O Carlos Henrique é o nosso responsável pelo Laboratório de Biotecnologia da Fundação Pro Café e ele vai explicar para a gente hoje a importância desse laboratório dentro do Pro Café e, em consequência, dentro da cafeicultura, né, Carlos? Exato. Primeiro, bem-vindo, Carlos. Obrigado. Carlos, o que seria, para o pessoal entender, esse Laboratório de Biotecnologia? Bom, o Laboratório de Biotecnologia da Fundação Pro Café hoje é praticamente um laboratório de cultura de tecidos. A nossa ideia é ampliar o laboratório para fazer algumas análises moleculares para identificação de variedades, por exemplo. Mas atualmente é um laboratório de propagação vegetativa de café, por uma técnica que a gente chama de embriogênese somática. Ou seja, a gente produz plantas a partir de folhas de café. O café, ele tem dois tipos de propagação. As variedades tradicionais, que são propagadas por semente, é o programa de melhoramento tradicional, né? Então, a propagação é mais fácil. Mas algumas características são mais difíceis de serem fixadas para ser propagado por semente. Então, elas exigem uma propagação vegetativa, porque se a gente plantar a variedade por semente, essas variedades que não têm as características fixadas, as filhas delas não vão ser iguais. Então, vai ter uma lavoura de café com plantas de diferentes características. Então, isso não é interessante. Então, nesse caso, tem que fazer a semelhança que faz para várias fruteiras, a propagação vegetativa. E no caso do café, tem três tipos básicos de propagação vegetativa. A estaquia, que é usada, por exemplo, para café conilon. A mini estaquia, que vamos dizer, é uma estaquia em escala com as estacas menores, usada principalmente para viveiros comerciais, para produção de milhões de mudas por ano. E a cultura de tecidos, que no caso do café, a melhor técnica é a embriogênese somática. E o que é isso? Uma vez que a gente tem uma planta que quer multiplicar, que a gente chama de planta matriz, está selecionado. Por exemplo, no caso da Fundação Pro Café, nós selecionamos plantas que têm várias características interessantes. Por exemplo, resistência a bicho mineiro, resistência à ferrugem, material precoce, altamente produtivo e com boa qualidade de bebida. Quer dizer, são 5 características que, para colocar em uma variedade comercial, é difícil, principalmente a resistência ao bicho mineiro. Mas a gente consegue identificar algumas plantas muito boas que têm essas 5 características. Então, essas plantas elas são selecionadas e elas são então chamadas de plantas matrizes. Então, essa planta matriz, ela tem que ser propagada por um método de propagação vegetativa, que assim as filhas dela, as mudas produzidas, né, vão ser iguaizinhas a ela. Seria popularmente a clonagem, né, Sim, Carlos? exatamente. Um termo mais exatamente, popular seria fazendo a clonagem, né? Exatamente, fazendo uma clonagem. Então, a gente usa na Fundação Pro Café a propagação por embriogênese somática. A gente vai ao campo, nessa planta matriz, coleta algumas folhas, leva para o laboratório, faz a limpeza para tirar contaminantes e coloca no processo de cultura de tecidos in vitro, material limpo, tal, sem contaminação nenhuma. E a partir dos pedaços de folha, esses pedacinhos de folha começam a produzir alguns calos, que é um amontoadozinho de células, aquele amontoadozinho. E depois esses calos, eles formam alguns embriõezinhos. É como o embrião da semente mesmo. Só que na semente é um embrião que veio da fecundação. Nesse caso, não. Ele é produzido a partir da folha. E esse embriãozinho, então, ele germina, cresce, produz a plantinha em laboratório. E a gente leva essa planta para uma casa de vegetação primeiro e depois para o viveiro para terminar o processo de produção da muda. A grande vantagem desse método é que ele é muito eficiente. Então, assim, de uma folha pode-se produzir tranquilamente 5.000 mudas sem problema nenhum. Quais seriam as principais vantagens? Então, a principal vantagem dessa técnica
é que ela, a partir de poucas folhas, você tem apenas uma planta muito boa. Então, eu quero multiplicar aquela planta. Então, em pouco tempo, você pode produzir centenas de milhares de plantas a partir de poucas folhas. Assim, é bem eficiente mesmo. Ou que se fosse via semente, você fica muito limitado, né, Carlos? O primeiro fator foi aquilo que você falou, ela não vão gerar plantas iguais. Exatamente. Mas mesmo que gerassem, né, algumas demoraria muito mais e não teria a quantidade. Mas nesse caso não seria recomendado mesmo usar a semente. Não tem jeito, ela não consegue manter. Então a gente tem várias plantas que tem aí 50%, 60% de plantas resistentes, mas 100% não tem. Então, se quiser produzir grande quantidade de mudas com 100% de resistência, teria que ser pela propagação vegetativa. Carlos, então, e em cima disso, o melhoramento genético, vocês conseguem reduzir o tempo também, né? Tem uma outra vantagem, é que uma variedade tradicional produzida por semente demora aí 25, 30 anos para ser obtida, às vezes até mais. E, no caso da variedade, nesse caso seria produzida variedade clonal. Uma variedade clonal ela pode ser produzida em 10 anos. Basta identificar uma planta muito boa, ou várias plantas com as mesmas características, mas muito boas, que você pode multiplicar e produzir uma variedade clonal em 10, 15 anos. Que é uma vantagem muito grande. Sim. E ponto negativo da embriogênese, Carlos? Então, a embriogênese, apesar de ser uma técnica muito eficiente, ela exige um laboratório de cultura de tecidos. E o processo todo, desde o início, da coleta da folha no campo, leva para o laboratório, forma os carros, forma o embrião, regenera a plantinha, leva para o viveiro e tal, são 2 anos. Então, o custo de produção da muda é mais alto. Né? Então, assim, essa é a principal limitação. Mas, por outro lado, esse tipo de propagação ela tem outras utilidades. Como eu estava falando no início, existem 3 métodos que são mais usados para produzir mudas clonais de café. A estaquia, conforme eu falei, usada no conilon, que pode ser usada no arábica também, embora o arábica não tenha tanta facilidade de produzir estacas assim nas plantas ao campo como o conilon. A mini estaquia, que talvez seja a técnica que vai ser mais adequada ao arábica, porque ela vai permitir você, em condições mais controladas, produzir um grande número de mudas. Agora, essas 2 técnicas, elas têm um problema também que com o tempo, o enraizamento das estacas, ela começa a diminuir. Então, elas precisam ser rejuvenescidas. E esse processo de rejuvenescimento pode ser feito pela cultura de tecidos. Então, periodicamente, assim como é feito, por exemplo, no eucalipto é feito assim também. Periodicamente, eles rejuvenescem as matrizes para que elas possam ter uma capacidade de formação de raízes muito boa. Carlos, eu acho interessante porque pouca gente vai ter contato com a técnica, né? Não sabe como funciona e através desse podcast está podendo entender, ter uma explicação brilhante sua, ver as imagens, né, que estão sendo editadas e passando aqui para poder ver esse passo a passo como funciona. E em cima disso o produtor às vezes fica lá, então a gente viu os pontos positivos, os pontos negativos, que o principal dele é o custo, e como que o senhor acha que vai caminhar isso na cafeicultura nos próximos anos? O que a gente pode esperar para os próximos anos? Para os próximos anos. Em termos de propagação vegetativa, eu acho que em breve vão estar chegando outros cultivares clonais no mercado, principalmente com resistência a bicho mineiro e outras características, e também com qualidade de bebida. Tem vários materiais com bebida superior que estão sendo selecionados. Então, quando esses materiais, eu acho que o principal método de multiplicação ainda vai ser os tradicionais. A estaquia tradicional, pelo menos inicialmente, e provavelmente a mini estaquia, que para a arábica é uma técnica nova, mas ela é muito eficiente e o custo de produção da muda não é muito alto. Hoje uma muda de estaca deve estar em torno de 1,20, 1,50 no máximo, uma muda de estaca. E no caso da mini estaquia vai ser um pouquinho acima disso, talvez pouca coisa acima disso aí, quer dizer, o custo não vai ser o principal problema. Ô Carlos, então para a gente ir fechando, o que eu vejo da tua explicação? A cafeicultura vai continuar na propagação por semente. Isso é fato, né, Carlos? Isso é não fato, tem como a gente mudar. O grosso vai estar ali, a grande maioria. Sim. Porém, quando a gente vem com esse trabalho pontual, ele pode ser uma solução muito boa para diversas regiões. Um exemplo muito claro disso
É o Siriema com a resistência ao bicho mineiro, a hora que a gente pensa na cafeicultura do Cerrado. Sim, com certeza. Porque o bicho mineiro vem se tornando um problema tão grande e impraticável que quem arrisca falar o que vai ser o futuro da cafeicultura lá com o bicho mineiro desse jeito? Exato. Será que vão vir novos produtos que vão conseguir controlar? Será que a solução seria novos produtos? Será que não vai adquirir resistência? Que não vai... Agora, a hora que você vem com uma planta resistente, e aí a gente vai no ponto do custo, que é um ponto negativo, é o custo, tá? Mas pior do que isso é você não produzir café por causa de uma praga. Então, esse custo aí, ele começa a ser insignificante perto do dano que a praga causa. E ele pode ser a solução para uma determinada região. Igual nós estamos falando hoje do bicho mineiro lá no Cerrado, pode ser outra praga ou outra doença em outra região, né, Carlos? Sim. Isso Essa é uma técnica nova, essa propagação por cultura de tecido é uma técnica nova. Mas ela já tem sido usada em larga escala. Por exemplo, algumas grandes empresas produzem mudas em grande escala. Na América Central tem pelo menos 2 laboratórios que já funcionam há algum tempo, produzindo muda, inclusive de arábica, de conilon, de robusta, né? E de arábica também em larga escala. Então, assim, funciona. O que é o limitante, aí depende. Vai depender se o material é muito bom, se tem uma característica que vale a pena o produtor investir aí R$3, R$4 numa muda, vale a pena comprar uma muda de cultura de tecido se for a opção mais viável. mais viável. Exato. Quer dizer, a partir do momento que mais cultivares forem chegando no mercado, que a propagação for sendo mais utilizada, a tendência é do custo reduzir, o que seria um benefício a mais para o produtor, né? Sim, com certeza. Aí, inclusive, a técnica ela pode evoluir um pouco, né? Ficar uma técnica um pouco mais barata, mais acessível. E também, assim, com o tempo, eu acredito que outros laboratórios, né, vão ser iniciados e essa técnica vai ser mais difundida, vai ser mais difundida, exatamente. Carlos, então o vídeo está aí, a informação está aí. O produtor ou a empresa que quiser conhecer, é só ligar lá na fundação, né? Pode agendar, pode estar indo para conhecer. Várias pessoas vêm, gente de fora já vem para conhecer, né, Carlos? E é sempre eles saem surpresos com o que eles veem ali dentro, né? Eles ficam muito surpresos, até porque, assim, eles não esperam encontrar uma coisa como essa, né? Uma coisa diferente, uma propagação de produzir uma muda a partir de folha, de muda de café. Então, assim, é bem interessante, acho que vale a pena uma visita. Certinho. Carlos, muito obrigado mais uma vez. Prazer. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria já aproveitar que a gente está aqui, Carlos, e agradecer quem esteve presente no dia de campo, a semana passada. Foi um sucesso. O primeiro dia choveu, teve aquele empecilho, mas o pessoal foi, assistiu do mesmo jeito, só não conseguiu ir a campo. O segundo dia lotou, o pessoal foi a campo, tivemos um feedback muito positivo. E o ano que vem a gente tem mais, pessoal. Mais dia de campo em Franca, em Varginha, em Boa Esperança, e a gente conta com a presença de vocês. Um abraço. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.